Então Deus criou o homem com a estrutura sexual. Sim. Então não foi a queda, não foi o diabo, não foi nada. Não foi o próprio homem, foi Deus. A estrutura biológica, a estrutura psicológica, a afetividade. Porque sexualidade é a administração de um patrimônio. Você tem um recurso, você tem uma faculdade, uma dimensão. O homem é dimensionalmente sexuado, quer ele queira ou não. Você não escolhe. Você não optou. Acho que eu quero sexualidade. A sexualidade está intrínseca. Ela é inevitável. Então, Gênesis, quando fala da criação, criou homem e mulher. E disse, façam sexo. É assim que está escrito na Bíblia. Sim. Só que está escrito da seguinte maneira: Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos. Ora, sede fecundos é ter filho. Para ter filho é para fazer sexo. Então, ele não cria a sexualidade. Ele não cria o ser humano, depois cria a sexualidade ou o sexo. Não, ele cria o ser humano sexual implicitamente. Ok. Dito isto, a estrutura afetiva, erótica, a estrutura do prazer, biológica, todas as estruturas foram criadas por Deus. Ok? O que é a queda? Aliás, qual é o efeito da queda? O que é a queda é um pouco mais complexo. Qual é o efeito da queda? Essas estruturas passam a ser direcionadas de uma maneira equivocada. Para você entender, simples assim. Imagina que Deus criou a mão de Adão. Imaginando, Deus criou a mão de Adão. Criou a mão de Caim. Caim matou Abel, né? O seu irmão. A mão que Caim usou para matar o seu irmão foi criada por quem? Por Deus. Só que antes da queda, não existia a possibilidade dessa mão matar. A mão só abençoava. A mão era a mesma mão. Só que antes da queda, não havia pecado no coração do homem. E por isso, as estruturas de Deus, a sexualidade, o sexo, a mão, o nariz, a boca, a fala, tudo não era usado, não era direcionado nem para a maldade com relação ao outro, nem com relação à independência de Deus, né? O que aconteceu depois da queda é que agora as estruturas, por mais abençoadas que elas sejam, elas podem ser direcionadas para o mal. Então a mão que a gente usa para abençoar é a mesma que a gente usa para matar. Então essa mão, a estrutura não surgiu com o pecado. A sexualidade não surgiu com o pecado, mas você pode estar vivendo a sua sexualidade de tal forma que a direção que você dá a ela, você pega algo que é bendito, você direciona de tal forma, inclina isso de tal maneira, você inclina geralmente para o seu próprio ego. E aí tudo vira instrumento do seu próprio ego. Você vira o fim, o seu ego é o fim. Você vira o objetivo. A queda é uma independência de Deus declarada no Éden. Eu não preciso de Deus para decidir o que é certo ou errado, para me governar. Eu sou suficiente. Eu vou ver de mim para mim mesmo. Então, eu não sei nem como a gente parou na queda, mas o assunto foi, a gente chegou aí. Você falou um negócio interessante no começo, que é aquela questão de mudar o olhar, digamos assim, né? Sim, forma... sim. Porque assim, né? Como qualquer vício, é um desafio. Muito. Talvez para alguns homens seja um desafio menor, para outros seja um espinho na carne, um desafio maior, né? Como é que você lida com isso? Quando provavelmente algumas pessoas te pedem ajuda para largar isso. Existe algum processo, alguma coisa que você falou, cara, geralmente a gente aborda assim uma pessoa que me pede ajuda nessa área, esses são os passos, ou é uma coisa que depende da pessoa? Como é que você aconselharia alguém que quer largar? Eu entendo. Veja, a minha abordagem, particularmente, é uma abordagem mais teológica, porque é a minha área de atuação. Eu entendo a abordagem psicológica, e ela conversa também com a abordagem psicológica. Eu entendo a abordagem mais técnica, no sentido cerebral, neurociência. Eu acho que ela é totalmente válida. E existem muitas coisas a serem ditas sobre como lidar com a plasticidade cerebral, como lidar com o vício. Mas eu tenho a sensação de que a gente fica muito no comportamento. Uhum. Então a gente está tentando adestrar um comportamento. Entende? E eu acho isso um pouco limitado. Vou te dar um exemplo simples. Assim. A pessoa diz assim, eu não consigo parar de ver,
Então vamos fazer o seguinte, coloca um bloqueador no seu computador. É válido? É válido. Não leve o celular para o banheiro. Já ouvi isso. Já ouvi isso. Cara, uma hora pode salvar a pessoa? Pode. Ela não levou e não viu. Entende? Essas coisas são válidas. Um bloqueador, um hábito. Só que é muito comportamental. É muito assim... Eu considero muito superficial. Entendi. Precisa de algo além disso. Precisa de algo além disso. E o além disso, que eu entendo, primeiro é entender esse processo de qual é a função da pornografia. Tá? Então a gente vai descer para o sentido mais... no sentido mais psicológico do termo, que é qual é a função que esse hábito executa no seu dia a dia. Essa pergunta é muito importante. Qual é o papel que você delegou à pornografia? E aí você começa a perceber, portanto, que o seu maior problema não é ver pornografia. Tá. O seu maior problema é a incapacidade de lidar com as circunstâncias que te empurram para lá. Como eu falei, se eu chego à conclusão que todas as vezes que eu me sinto entediado ou me sinto atarefado demais, eu lembro de um cara que ele falava, ele ia estudar, não conseguia estudar, porque era muito chato estudar. O cérebro dele buscava algo mais prazeroso. É muito chato estudar. Chatice. Ou ele ia trabalhar, que chatice. Então ele tinha de ver um vídeo. Então, qual é o maior problema desse cara? É a incompetência de lidar com coisa chata. Entende o que eu estou falando? Sim. É a minha incompetência de lidar com a minha solidão. Primeiro eu preciso entender qual é a função. Depois, encarar o fato de que eu não sei lidar com essas circunstâncias. Então, eu estou entediado, eu não sei, eu sou incompetente. Esse é o meu maior problema. A minha esposa não quer fazer sexo comigo por qualquer razão. Para o pessoal casado, né? Eu sei lidar com essa frustração? É uma frustração. Eu quero fazer sexo, minha esposa não quer. Eu ouvi um pornô. É que o pornô tem a função de te tirar da frustração. Sim. Então, se é isso, veja que isso requer um conhecimento. Eu não sei se é isso. Eu não posso dizer que é isso. A pessoa vai ter que entender. Como é que a dinâmica tem? As principais causas que você identifica quando você Então, ajuda geralmente, a pornografia é uma busca por uma experiência de felicidade. Eu costumo dizer que é uma busca do ego, é uma estratégia do ego do ego por buscar a felicidade de baixa qualidade, que geralmente está tentando fugir do mundo aflito. O mundo aflito, em geral, o que é? É o estresse, é o cansaço, é o tédio, é a solidão. Meu nome é Elias Mamã e esse é um corte do Verdade Cast, o podcast que tem a missão de descobrir novas verdades sobre todas as áreas que vão te ajudar a crescer na vida. Para assistir o episódio completo, clica aqui e não se esqueça de se inscrever no nosso canal.